Salve entusiastas, meu nome é Marcelão e esse é o vídeo de número 61 da cronologia dos X-Men, o Retorno de Lúcifer, parte 2. Esses fatos ocorrem na revista The X-Men, número 21, de 1966. E vamos direto à história. Os X-Men estão a bordo do X-Learjet, eu chamo de X-Learjet, que é um Learjet 23, né? E eles estão indo de encontro à fonte do poder de controle mental do Lúcifer, né? Eles estão a bordo do jato e quando eles chegam na montanha Buchanan, né, uma montanha que fica num terreno particular, eles notam que do céu, do espaço, desce um enorme feixe de luz, um feixe de luz muito largo, né? E esse feixe de luz pode-se notar que existem figuras humanoides descendo em alta velocidade até o topo da montanha Buchanan. Esse feixe de luz, ele cria uma forte turbulência na aeronave dos X-Men, né? E eles têm a certeza, evidentemente, que aquele é o ponto que eles estão procurando. O terreno fica numa área particular do Sr. Mac. Esse Sr. Mac, ele tem, evidentemente, pessoas que trabalham para ele, trabalhadores que trabalham para ele, e evidentemente que eles andam armados, né? Eles têm roupas tradicionais, parecem roupas de cowboy, né? Que é um fazendeiro, e isso dentro do contexto da região, né? Eles têm aquela roupa, né? E é assim, eles já haviam notado anteriormente aquele mesmo feixe de luz. E eles procuram agora, eles se reúnem, né? Estavam esperando que isso ocorresse de novo. Isso ocorre, eles se armam e vão procurar saber do que se trata aquilo. Quando eles se aproximam do local, eles notam, né? Porque antes disso, os X-Men, ao notarem, né, que aquele local é o local procurado, o que eles fazem? O Xavier, ele liga o piloto automático do avião particular, e olha só, ele já tem uma tecnologia bem sofisticada, né? Por isso que eu falei para vocês no vídeo anterior que ele é uma aeronave modificada, um Learjet 23 modificado. Ele liga o piloto automático para o Learjet voltar para a mansão sozinho, olha só que maluco, né? E eles descem no Overcraft. Para vocês que não sabem o que é um Overcraft, ele foi criado pelas Forças Armadas Americanas na década de 60. Ele é um veículo de transporte de voo controlado. Só que é assim, esse Overcraft, ele executa uma função que o Overcraft evidentemente real não fazia, né? Ele voa aquela plataforma, uma plataforma de voo controlado, que deixa os X-Men no topo ali da montanha Buchanan. Voltando aos fazendeiros ali, quando eles estão se aproximando do local, né, justamente o local onde os X-Men desembarcaram também, eles notam, né, que o anjo está voando, e evidentemente que o dono ali das terras, ele associa, ele nota, né, que o anjo tem o mesmo traje que ele viu na reportagem que os X-Men utilizavam, né, que não eram os X-Men, o Uno e o Blob, que estava assaltando um banco. Então ele já associa, né? Malditos mutantes, tem aquela coisa do mutante, né? E ele já acredita que eles estão ali para fazer algum mal para eles, né? Com ideias ruins, né? Ele pede para os seguranças dele abrirem fogo contra o anjo, né? Eles até atiram, evidentemente que não acertam. E assim, esse episódio desse confronto que vai acontecer, um confronto rápido com essas pessoas, né? Que é o dono das terras e seus empregados defendendo ali o local, né? Eles entram em confronto com os X-Men, mas é uma coisa muito rápida, né? Os X-Men, evidentemente, desarmam eles, não causam mal para eles, porque afinal de contas são os heróis. E eles vão, o Cíclope nota que na parte de baixo da montanha tem um riacho. Esse riacho, ele deduz que vai dar dentro, no interior da fortaleza do Lúcifer. Aí o que o Homem de Gelo faz? Ele cria uma jangada de gelo, né? Eles sobem na jangada para poder entrar naquele local. Quando eles entram na caverna, aparece um rodamuinho gigante.
E esse redemoinho gigante, ele destrói aquela balsa de gelo, quando o gelo cria, e puxa eles para o interior mais profundo ainda da caverna. Até o anjo, ele sobe, né? Ele tem asa, mas assim, o que ele nota, que os amigos dele foram tragados para baixo. E o que ele faz? Ele entra dentro daquele redemoinho para poder ajudá-los, evidentemente, né? E assim, nesse mesmo momento em que os X-Men caem nessa armadilha artificial, evidentemente, o Professor X também não está em situações melhores. Ele é abordado por dois robôs, né? Duas criaturas mecânicas que totalmente eles são quase que conscientes. São robôs alienígenas que abordam o Xavier e capturam o Xavier. O Xavier até tenta utilizar um ataque mental, mas são criaturas artificiais, evidentemente, né? E esses robôs não são suscetíveis a esse tipo de ataque. Eles conseguem voar, né? Eles têm a tecnologia de voo, com controle de voo, e levam o Xavier para o interior da fortaleza. Quando o Xavier chega no local, ele se depara novamente com o maior inimigo dele, que ele julga na época o maior inimigo dele, né? Que é o Lúcifer. E o Lúcifer, ele mostra para o Xavier o enorme equipamento que foi construído dentro da montanha, né? E diz que ele não tem como detê-lo, né? Então assim, vamos voltar aos X-Men. Os X-Men saem de dentro daquele redemoinho, né? O Cíclope auxilia a Garota Marvel, né? O Anjo auxilia os dois também. Mas quando eles chegam em terra firme, né? Eles são presos por uma gaiola de vidro. Essa é um cubo, né? Ele tem o formato de um cubo transparente. E é assim, esse cubo em questão, ele é feito com uma tecnologia alienígena. E essa tecnologia se chama cosmocristalino. Tanto que o Cíclope tenta utilizar um disparo das rajadas ópticas dele, e ele não consegue sair daquela jaula, né, que capturou os três. Que a princípio, quem é capturado, os que são capturados, são o Anjo, a Jean Grey, né, e o Cíclope. Porque o redemoinho, quando ele faz aquela movimentação, o Homem de Gelo e o Fera vão parar em um outro lugar. Um lugar próximo ali. Aí só que é assim, quando o Fera estava ainda nadando para tentar sair daquela condição, ele é pego por um dos robôs também, o mesmo que capturou o Xavier. E existem dois. Né? Só que é assim, ele é capturado na hora e o Homem de Gelo aparece, né? Ele está em um ponto um pouco mais afastado, ele cria uma prancha de gelo e desloca ela em alta velocidade. E surpreende o robô que estava segurando o Fera. Ele bate com aquela estrutura de gelo muito resistente nas costas do robô, e o robô cai. O Fera aproveita para derrubar o outro com aquele salto que ele dá, que é o salto Ariete, que acaba derrubando o segundo robô também. Eles correm, né, para o interior da fortaleza, que tem uma estrutura lá, né, que é um corredor, né, construído ali, né, que evidentemente vai dar ao local que eles querem chegar. Só que assim, à medida que eles estão se deslocando em alta velocidade para correr, os robôs também, que já estavam se recuperando, aparece uma parede na frente deles. Muito rapidamente, tanto que eles colidem com a parede e são capturados novamente. Voltando para o Lúcifer e para o Xavier, o Lúcifer ele conta o Xavier que aquela máquina em questão, aquela gigantesca máquina, é a máquina Dominus. É uma máquina que ele chama de máquina definitiva. E essa máquina ela é responsável pela funcionalidade do canhão de controle mental. Que ele joga partículas na atmosfera, e isso sucessivamente, até que ele consiga controlar todo o planeta. Ele fala para o Xavier, afirma para o Xavier, que isso já foi feito em outros planetas também. Ou seja, o Lúcifer já havia utilizado esse mesmo recurso para dominar outro planeta. Inclusive o planeta em questão que ele cita é um planeta da estrela Sirius, é um planeta próximo à estrela Sirius. E ele escravizou todas as pessoas daquele planeta, né? Todos os habitantes do planeta. Voltando aos X-Men, os X-Men ainda estão aí tentando, né, sair
daquele invólucro, né, que eles estão presos, e eles notam que o Homem de Gelo e o Fera estão sendo levados para lá, para ser preso, né, confinado com eles ali. E assim, à medida que eles se preparam para sair, porque falam, os robôs vão abrir, né, a gaiola e a gente sai. Só que assim, acontece, a tecnologia deles cria um controle físico, é uma energia que faz com que eles grudem no fundo da jaula. Né? Uma energia que você não é visível, mas que domina o corpo deles grudado no fundo da jaula e eles não têm ação para poder executar uma manobra de ataque no momento em que o Fera e o Homem de Gelo são colocados na jaula. Porém, a Jean Grey nota que externamente um dos robôs está próximo a um painel e esse robô em questão, ele liga um botão que faz com que a jaula abra e fecha. O que ela faz? Ela passa essa informação para os X-Men, já ficam de prontidão mesmo porque nesse momento aquele controle que estava mantendo eles presos no fundo da jaula, ele é desligado, porque afinal de contas a jaula ia ser fechada, já tinha sido fechada. Então aquele controle que fazia eles ficarem imobilizados, ele cessa. Só que a Jean Grey, o que ela faz? Ela desliga a porta, né, da gaiola, a gaiola se abre e o Cíclope dispara uma poderosa rajada óptica nas costas de um dos robôs. E imediatamente ele nota, né, porque ele estava deduzindo isso, que o robô ele cai, ele desaba e destruído. Né? Eles saem de dentro da jaula, eles saem, né, para poder conhecer o terreno, saber o que está acontecendo, mesmo porque eles perderam contato também com o professor Xavier. Quando eles chegam numa parte maior da estrutura da máquina, que é uma gigantesca máquina, até o Homem de Gelo ele brinca que parece um cenário dos filmes do Boris Karloff. Eu não sei se vocês conhecem esse personagem. Né? O Boris Karloff ele foi um ator famoso que interpretou o Frankenstein. Né? Eu não lembro a época em que ele fez o filme, mas vai aparecer aqui para vocês. Eles podem notar também que existem, assim que eles derrubaram o robô, que o robô foi destruído, acionam um alarme. Né? E outros robôs aparecem voando procurando eles. Eles se deslocam até o ponto onde o Xavier está, com o Lúcifer. Né? E assim, o Lúcifer fica ameaçando eles. O Cíclope, eles recebem uma mensagem mental do Xavier, dizendo para que eles não atacassem a máquina. Né? O Cíclope, todos eles evidentemente escutam aquele comando mental. E assim, só que o Warren, o anjo, ele acredita que a melhor coisa a fazer é começar a destruir a máquina. Né? Ele pensa que a única forma de parar com tudo aquilo é destruir aquele maquinário que ele sabia que era responsável pelo controle mental do que é a arma principal do Lúcifer. Né? Só que o Cíclope fala para ele que ele não deve fazer isso, que eles receberam uma mensagem do professor X dizendo para eles não atacarem a máquina. E o Cíclope, ele é muito focado, ele é Caxias, obrigado. Ele, como recebeu aquele comando, ele acredita que o comando foi mandado pelo professor Xavier. O anjo não acredita que pode ser uma distração. Né? E, inclusive o Homem de Gelo também acredita que pode ser uma distração. E ele parte para destruir a máquina. Só que assim, como o Scott ele confia, né, no mentor dele, ele dispara uma rajada óptica no anjo, para né, impedir que o anjo execute aquele ataque à máquina. Né? Porque quem é o líder, afinal de contas, é o Xavier, e o segundo líder é o Cíclope, o líder de campo é o Cíclope. E mesmo assim ele está lá, ultrapassando a liderança para poder fazer o que ele achava melhor. E assim, ele derruba o anjo, né, com a rajada óptica controlada, gente. Tá? Que o objetivo não é ferir o companheiro dele. Né? O anjo desaba, o Fera segura ele, só que o Homem de Gelo, ele está determinado a destruir a máquina, ele acredita que é o melhor a ser feito. E ele se prepara para derrubar, atacar a máquina com um bloco de gelo, né, que é interceptado pelo raio óptico do Cíclope. E assim, o que acontece? A Jean Grey, ela confia no líder, né, no Cíclope. Ela
ela usa a telecinese dela para cobrir a cabeça do Lúcifer, né? Com a capa dele. No capes, né? Para uma coisa legal de se usar de fato. E é assim, no momento em que ele faz isso, ela utiliza a telecinese para tapar a visão do Lúcifer, outros robôs aparecem. Inclusive um deles, uma manobra descontrolada, né? Uma manobra idiota até, ele tenta atacar o Fera e colide com a máquina e explode. Né? Aí os X-Men notam que a máquina tem uma estrutura muito poderosa, não ia ruir se eles atacassem. Né? É por isso que o Xavier está dizendo para eles não atacarem. Nesse momento, ou seja, outro robô já havia sido destruído. Nesse momento, um outro robô aparece para atacar o Anjo, que ainda está tonto pelo ataque do Cíclope. Só que em pleno ar ele é abatido por uma rajada óptica muito intensa do Cíclope, que destrói o robô no ar. Né? E aí o que acontece? Eles se posicionam, né? Os X-Men ficam preparados ali, porque outros 3 robôs vão efetuar um ataque, estão fazendo uma manobra de ataque. Sabendo que os raios são fatais, são letais, o Homem de Gelo tem uma ideia brilhante de criar uma parede de gelo côncava para que pudesse refletir a rajada dos robôs no momento em que eles disparam. E é o que acontece, eles disparam naquela parede côncava que reflete o raio bate de volta na máquina e destrói eles. Os robôs são todos destruídos, robôs que eram a frente de combate do Lúcifer. Ao presenciar isso, o Xavier ele afirma para os X-Men que aquele controle que o Lúcifer tinha também sobre as máquinas, sobre os robôs, havia sido atrapalhado por ele, porque ele havia conseguido romper as defesas mentais do Lúcifer. E por esse motivo também que ele não estava se comunicando diretamente com os X-Men. Ele manda aquela mensagem para o Cíclope, para eles não atacarem a máquina, porque ele sabia que a máquina tinha uma estrutura muito sólida, muito rígida, que eles não iam conseguir causar dano a ela. Né? E nesse momento também, unindo esse recurso com a garota Marvel que cobriu a cabeça do Lúcifer, eles conseguem destruir as linhas de defesa do Lúcifer. Nesse momento, o Lúcifer recebe uma mensagem do líder supremo dele, e o líder supremo fica sabendo que ele falhou de novo, que é a segunda vez que o Lúcifer tenta utilizar os recursos da máquina Dominus para dominar o planeta. Ele já havia utilizado um outro maquinário, né, na origem do Xavier, que foi contado na revista anterior, e ele tem que ser punido. O líder dele decide que ele vai ser punido. E ele é banido para uma outra dimensão, como punição. Né? É uma dimensão que, segundo o líder dele, o tempo e espaço se confundem, não existe tempo e espaço. Coisa. E assim, os X-Men acabam se livrando do Lúcifer nesse momento. Né? Ou seja, eles conseguiram derrotar mais uma vez o inimigo do Xavier. Derrotaram não. Derrotaram sim. Derrotaram não, foi o chefe dele que mandou ele embora. Mas aí que estava, ele já estava totalmente rendido, né? Não tinha mais o que fazer porque os robôs dele já tinham sido destruídos. A Santa aqui me interrompendo. E assim, eles venceram o Lúcifer, né? Eles decolam de volta no overcraft dele, assim termina a história. Eu até acho interessante que essa imagem mostra que eles estão decolando no overcraft. Mas o avião, o que aconteceu com o avião? O avião, não sei se o avião voltou, que eu até falei para vocês que ele tinha ido para... Ele estava em piloto automático indo para a mansão, mas, né, você vê, coisa de quadrinhos, o roteiro é uma coisa interessante, né? Ele não vai poder ficar dando volta ali, esperando os X-Men resolver o problema deles, senão ele ia cair. Mas tudo bem, não vem ao caso. Mais uma vez, os X-Men conseguem derrotar o inimigo deles, né? E é assim, o que eu tinha para falar para vocês a respeito dessa aventura dos X-Men é isso. Eu queria fazer uma observação em relação ao gênio máximo da Marvel Comics que morreu, né, essa semana. Eu queria dizer para vocês, simplesmente agradecer ao gênio Stan Lee pela criação dos super-heróis Marvel, principalmente pela criação dos X-Men. Né? Desejar que ele tenha muita luz na existência dele, né, na eternidade dele. Dizer que eu sou um dos maiores fãs dele, evidentemente, né, que ele vai fazer muita falta para todos nós, mas evidentemente ele morreu como uma pessoa realizada, com toda a obra dele que foi reconhecida,
Né? E é isso aí, Stanley. Muita luz e Excelsior. Até o próximo vídeo.